teu amor está comigo onde quer que eu vá. Senhor, cada dia que se passa é um degrau a mais. Senhor, somente ao seu lado eu encontro paz. Yeah, yeah. Me leva mais alto eu quero ir. Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir. Me leva mais alto eu quero ir. Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir. Me leva, Senhor, mais alto, mais alto, mais alto, 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 alto. Me leva, Senhor. Pode entrar, é tudo seu. Faça o que quer fazer. Meu coração é teu. Não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti,
Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Sentir quando a gente vem para a casa do Senhor é a alegria, é a alma da gente vibrando, né? É a vontade de estar aqui na presença do nosso Deus, para ouvir a palavra de Deus, para nós adorarmos juntos como corpo de Cristo que somos, adorar o nosso Deus. Amém? Vamos orar ao nosso Deus nessa noite? Pai querido e Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui na Tua presença, para te adorar, para glorificar o Teu santo nome. Receba, Senhor, aí dos altos céus, o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite. Que Tu possas, Senhor, contemplar com a Tua presença, que a Tua glória possa descer hoje neste lugar. Que o Teu Espírito Santo de Deus possa encher a Tua casa, encher o Teu povo nesta noite. Nos dá graça, Senhor, nos dá sabedoria nesta noite, Pai querido, Pai amado, envia dos altos céus uma palavra revelada para os nossos corações nesta noite. Uma palavra, Senhor, que venha curar, uma palavra que venha libertar, quebrar correntes, aleluia, libertar o cativo nessa noite, Senhor. Que seja uma noite de renovo, uma noite de cura para as nossas vidas, Pai. Senhor, que seja uma noite de libertação, aquele que está cativo, Pai. E nessa noite, Senhor, Tu possa descer dos altos céus e colocar aqui, Senhor, o Teu trono neste lugar, para que nós possamos adorar o Teu santo nome, Senhor. Recebe, Senhor, e nos usa como um canal de bênção, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, usa, Pai querido, cada instrumento. Usa, Senhor, o grupo de louvor que vai estar te adorando nessa noite, Senhor. Usa cada membro da Tua casa, Senhor, nessa noite para te adorar. Nessa noite, neste lugar, Senhor, para entregar a cada um, Senhor, para que cada um realize nessa noite o desejo do seu coração. Nós precisamos entrar na Tua presença nessa noite e te adorar e decidir que nessa noite eu estou aqui, estamos aqui para te adorar, para entrar na Tua presença, porque só isso que importa nessa noite, Senhor. Recebe, Senhor, cada oração, cada pedido que está sendo feito. Recebe, Senhor, nessa noite. Traz, Senhor, nessa noite pessoas aqui neste lugar, para que possa estar ouvindo, Senhor, a Tua palavra, para que possa estar saciando, Senhor, a sua fome e a sua sede de Ti. Coloca, Senhor, em nossos corações a Tua palavra, para que nós não possamos pecar contra Ti e contra o nosso próximo, Senhor. Pai querido, cada família aqui representada nessa noite, Senhor, possa estar, Senhor, recebendo de Ti e dos altos céus toda sorte de bênção nessa noite. Que as portas do céu sejam abertas, que as comportas do céu venham nessa noite sobre a vida do Teu povo, Pai. Que toda a armadilha do inimigo tem preparado contra essas vidas, que caia por terra nessa noite toda cilada, toda seta investida contra o Teu povo nessa noite.
caia por terra, Senhor, nessa noite. Que todo espírito contrário a Ti, Senhor, parta em retirada no nome do Senhor Jesus. Espíritos de contenda, de distração, de sonolência, de inveja e de fofoca, que caiam por terra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Que as portas do céu sejam abertas agora para receber o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. E as palmas louvam o nome do Senhor. Para nós vai ser o ano da presença de Deus. Que nós possamos neste ano entender que a presença não é somente aquilo que nós ouvimos de experiências de outras pessoas, mas que nós possamos sentir, sermos tocados, sermos participantes, que nós possamos realmente estarmos ligados na presença e sermos totalmente cheios dessa presença. Então eu gostaria de te convidar nessa noite a fechar os teus olhos e aclamar de todo o seu coração ao Senhor. O Senhor está aqui nessa noite, e essa presença quer te envolver, essa presença quer te abraçar, essa presença quer tocar o seu coração nessa noite. Então abra a porta do seu coração, clame, chame por Ele. Aleluia. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, um sol a me guiar.
incrível caminho que foi traçado por Jesus, hoje nós podemos ter o privilégio de sentir a presença de Deus. Através do sacrifício do Filho, nós estamos aqui com liberdade. Você pode usufruir dessa presença com liberdade e confiança, porque isso já foi conquistado para mim e para você. Feche os teus olhos. Jesus, eis-nos aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Nós não tínhamos o direito da presença. Nós não podíamos estar no meio da presença. Mas o Senhor Jesus conquistou isso para nós. E hoje não há mais véu que nos separe dessa presença. Não há mais barreiras que nos fazem ficar num ambiente superficial. Hoje o Senhor te convida. Vem para perto de mim. Se rasgue na presença, na minha presença. Eu estou aqui para te envolver. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Queremos mais, Senhor, mais da sua presença que nos cura, que nos renova, que nos fortalece. Aleluia. Diga, eu me rasgo, Senhor. Eu me rasgo por completo, por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas
É assim na eternidade. Os anjos, os anciões declaram santo, eles não se cansam de declarar santo, a presença está disponível para aqueles que o buscam. Que seja dada conforme a sua fome, conforme a sua sede. Oh, a medida é dada conforme a sua fome. Como está a sua fome e sede por Deus? Oh, Senhor. Maravilhoso. Deus forte. Ora, baixere cantarabás. Oh, Deus, alinhamos os nossos olhos em Ti, Senhor. Tiramos os nossos olhos das distrações, dos problemas, daquilo que nos rouba da Tua presença, Senhor. E focamos os nossos olhos em Ti, autor e consumador da nossa fé. O Senhor está aqui. Obrigada, Pai, porque o Senhor está aqui. E sabemos que o Senhor tem uma grande obra a fazer dentro de nós. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Aí do seu lugar, agradeça ao Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada. Obrigada porque o Senhor é bom e eternas são as suas misericórdias. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Dá um abraço em quem está perto de você. Pode sentar abençoado e abençoada em nome de Jesus. Se puder abrir um pouquinho meu canal, eu agradeço. Ou se não, 1, 2. Everaldo voltou de viagem, que alegria vê-lo, não é? Olha quem que está ali, meu Deus, que surpresa boa, Everaldo. Não é? Dirce, querida, aleluia, aleluia. Vamos tomar os nossos lugares, os nossos assentos. Me traga, por favor, um projeto de vida. Tudo bem com vocês? Que bom vê-los aqui. Tudo bem? Que bom. Obrigado, Lu. Ok. Amados, no culto de domingo, nós vamos distribuir o nosso kit do nosso projeto de vida. Você que ainda não pegou, e eu sei que não pegou, porque a gente ia entregar na virada e resolvemos entregar só na ceia. Para não entregar picadinho, né? Entrega um pouco no culto da virada, depois um pouco no culto de sexta e depois na ceia. Não, e depois... Olha só que legal.
isso daqui é o plano de leitura do ano. Então, nós fizemos um trabalho muito bonito. Aqui você tem todos os dias do ano. Olha só. Dia, data e leitura. Aí você leu, aí você pode riscar. Agora, uma novidade que a gente traz este ano com a tecnologia é o seguinte. Nós temos aqui um QR Code. Olha aqui, ó. O que você faz? Você pode acessar esse QR Code e ter a Bíblia falada, ou seja, aquela leitura do dia, você vai ter aqui separadinho. Então você pode ouvir a Bíblia falada. Por exemplo, primeiro dia do ano, 1 de janeiro, Gênesis de 1 a 3. Você tem lá a Bíblia falada. Aí depois tem o dia 2, Gênesis de 4 a 6. Depois 3, Gênesis de 7 a 9. Está tudo gravadinho lá, bacana para você poder ouvir. Mas isso não quer dizer que você não vai pegar a tua Bíblia, não vai sublinhar, rabiscar, anotar. Você tem que ter esta interatividade com a sua Bíblia. Ela tem que participar da sua vida e você mergulhar nesse oceano que Deus coloca diante de você. Uma outra coisa que é muito importante para nós e que fazemos todos os anos, vai engatilhando para nós aí o vídeo do ano da presença com um som legal, se conseguir, tá? Olha só, o projeto de vida. Todos os anos nós preenchemos o nosso projeto de vida e temos uma urna dourada aqui no altar que ficará lá no canto. E vocês preenchem isso. E vocês trazem no dia da ceia, que não vai ser nesse domingo, vai ser no próximo domingo. Aí vocês vão anotar, fazer aqui o pedido de vocês sobre saúde, família, vida espiritual, profissional, sentimental, sonhos. Vocês preenchem e fica com vocês, para vocês orarem todos os dias. Se você não conseguir orar todos os dias, pelos seus próprios pedidos, é sinal que tem alguma coisa errada. Não reclame depois, porque a coisa não acontece. Por quê? Tudo exige disciplina. Esse daqui, que é o preto e branco, você vai preencher, trazer para depositar na urna. O colorido vai ficar com você. E nos nossos cultos durante o ano, nós estaremos orando pelos nossos pedidos, que vão ser depositados na urna. Olha aqui, temos o imã da geladeira, para você colocar na sua geladeira. A minha mãe tem de vários anos. Eu acho bonitinho quando eu vou lá e eu vejo que ela coleciona, né? Ela coloca um do ladinho do outro. Vamos supor que o marido pegou e a esposa também pegou. Né? Na casa só tem uma geladeira. Então põe um iminha, daí você oferece para alguém do seu convívio, que você sabe que tem fé, que é uma pessoa de Deus. Vamos levar a bênção para dentro da casa dela também, ué. Sempre quando a gente leva a Deus, leva um propósito, não é? Aqui nós temos um outro, um separador de página. Aí nós temos algumas recomendações para você aqui, ó. Comece o ano com este ato profético. Busque direção de Deus para preencher o projeto de vida. Ore e jejue a respeito. Não é assim, eu vou fazer e bota lá qualquer coisa. Não, ora antes, não é? Busca Deus para que Deus possa te direcionar para você colocar coisas ali que realmente tenha sentido. Creia que grandes milagres acontecerão este ano. Coloque seu projeto de vida todos os dias diante do Senhor. Você vai orar, está lá na sua Bíblia, no seu cantinho de oração. Você vai, Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu projeto de vida. Eu quero orar aqui pela minha saúde. Eu quero orar aqui pela minha família, pela minha vida espiritual, profissional, sentimental, sonhos. Aí você vai colocando aquilo diante de Deus todos os dias. Aquilo vai incorporando a sua vida e
vai sendo gerado pelo teu coração, até que o milagre acontece. Tá bom? Uma outra coisa, é o vídeo, tá? Vocês sabem qual é, né? É um vídeo que tem aí. Não, ainda não. Mas tudo bem, já pôs. Aumenta o volume. Sempre com volume, senão não tem impacto. Vamos repetir. Vamos repetir. Não, põe volume, senão não vale. Mais um pouco. Ficou legal, não ficou? Hã? Ficou na igreja grande, não ficou com cara de igreja grande? Pode, Você pode fazer o que você quiser. Ó, outra coisa, o decreto de vocês também vai estar aqui, tá? Para vocês levarem para casa e todos os dias fazer o decreto. Eu não vou ler hoje por conta do tempo, mas no culto de domingo nós estaremos fazendo juntos, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pedido de oração da Celina. Ok, deixa aqui, me lembrem, por favor, tá? Muito bom. Eu gostaria de dar uma palavra para vocês para esse início de ano. Nós temos aprendido um pouco sobre libertação, sobre autoridade espiritual, poder de Deus. E nós sabemos que o céu tem um propósito na vida de todos nós como filhos e filhas de Deus. Acontece que nem todos estão cientes desta identidade que carregam. Por exemplo, tem gente que acha que só é crente. Por quê? O crente acredita. Tem gente que acha que é só cristão. Ou seja, quem é o cristão? É aquele que é discípulo de Jesus. E discípulo para ele é algo assim muito raso, é algo muito superficial. Quando na verdade ser discípulo é imitar o próprio Cristo. O sentido da palavra cristão na Bíblia significa cristos pequenos ou menores. Então imagine você que nós trazemos esta responsabilidade para a nossa vida. Alguns dizem assim: eu sou evangélico. Então, evangélico passou a ser um rótulo. Sabe do que a Bíblia te chama? De filho e de filha. Então, o nosso nível, ele tem que estar em outro patamar. Porque a gente está assim, muito conformado com aquela condição pseudo-espiritual que a gente vive. Aí, você não tem uma vida atuante, contracenando com o céu, ou contrastando com o céu. Por quê? Porque a sua vida espiritual é uma vida normal, é uma vida religiosa. E o desafio do nosso ano que passou foi da gente sair da vida religiosa e da gente começar a buscar a nossa autolibertação, porque tem muitas coisas em nós que impedem o agir de Deus. Tem muita coisa que bloqueia, tem muita coisa que atravanca. Aí eu preciso buscar Deus, e não é assim: Deus, eu estou sentindo que a minha vida está passando por uma limitação, um bloqueio, faz alguma coisa. Não, você vai orar e jejuar com um propósito do Espírito Santo te revelar o que é que precisa ser tratado na tua vida. Eu falei no culto da virada a respeito de mim, que eu tinha algumas situações que ficavam trancadas no porão da minha vida. Até que o Senhor começou a se mover de uma forma poderosa em mim, para que eu pudesse abrir gavetas que eu não queria abrir.
Ali estavam escondidos, no fundo, os meus traumas complexos, tormentos, crises de identidade, crises existenciais. E eu não queria mexer naquilo porque aquilo causava um certo desconforto, causava uma certa dor para mim. Então imagine você que tem muitas áreas na sua vida que precisam ser trabalhadas. Jana, palavra. Sempre precisam ser trabalhadas. Nós não podemos, por exemplo, viver uma vida cristã omissa ou passiva. Nós precisamos compreender que o filho de Deus, a filha de Deus, eles precisam ser proativos, atuantes. Eles precisam funcionar, eles precisam ser eficientes, eficazes e efetivos. Então a maior parte dos crentes, ou dos cristãos, ou dos evangélicos, eles são pseudo-religiosos. Eles não entenderam que são filhos e filhas de Deus. Não entenderam o seu papel. Não entenderam o que o céu espera de nós. Deus tem um propósito para a nossa vida. E a gente está aqui embaixo, a gente pensa que o propósito qual é? É trabalhar, ganhar dinheiro, comprar, vender, fazer investimento, enricar. Não. O propósito de Deus na nossa vida vai muito mais longe do que isso. Então, quando nós falamos a respeito de libertação, a respeito de autoridade espiritual e poder, isso fala a respeito de uma identidade que a igreja perdeu lá atrás. Por quê? Deixou de orar, deixou de jejuar, deixou de buscar Deus na Bíblia, deixou de entender o papel da igreja, e mais do que nunca, a igreja tem sido muito atacada no seu propósito existencial. Então, igreja não é só para gente cumprir um ritual, uma liturgia. Não. A Bíblia fala da congregação dos santos. A Bíblia fala sobre a assembleia dos santos. Aqui nós vamos fazer um ensaio do que um dia o céu nos espera. A Bíblia fala que devemos ter comunhão uns com os outros. A Bíblia fala a respeito de estarmos ajuntados, amalgamados. É interessante isso. Talvez você não se recorde do que é amálgama. Antigamente os dentes eram restaurados com aquela massa prateada, amálgama, e durava, hein? Agora, estar amalgamado é da gente realmente estar irmanado, juntado, sermos um de verdade. Uma das coisas que o diabo fez na igreja dos últimos dias foi da igreja não ter conexão com ninguém. Você pode ver, você tem conexão só com quem senta do teu lado e está tudo certo. Aí você cumprimenta quem está do teu lado, você fala alguma coisa para quem está do teu lado, você abraça quem está do teu lado, você beija quem está do teu lado, mas você não conhece ninguém novo. Você não faz amizade. Você não é presente na vida dele, nem ele presente na sua vida. Aí nós deixamos de ser igreja. Nós deixamos de cumprir o nosso papel. A Bíblia diz: orai uns pelos outros. Eu vou orar por quem? Só por aqueles que eu conheço. E tem muitos irmãos que passam por necessidades, carências e precisões, e eles precisam da minha oração, assim como eu preciso também da oração deles. Então, nós estamos aqui querendo algo de Deus para quê? Muitas vezes para ostentar,
para autopromoção. Quando Paulo diz, buscai com zelo os melhores dons, a igreja muitas vezes não entende. Porque quando nós olhamos para a igreja, nós devemos pensar que o dom que eu vou buscar não é para me auto-beneficiar, é para beneficiar o reino. É para contemplar o reino, é para abençoar o reino. Então, os dons estão em operação. É o mesmo Espírito. Jesus é o mesmo batizador. E o Espírito Santo, ele capacita, habilita e prepara a igreja para funcionar no espiritual. Muitos querem operar no espiritual, mas muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por quê? Porque tem que pagar um preço. Tem que entrar na brecha. E muita gente não quer pagar esse preço. Muita gente não quer entrar na brecha. Existe um sacrifício. Tudo na vida tem um preço. Tudo na vida tem um sacrifício. Tudo exige disciplina. E a gente paga para trabalhar, acorda de madrugada, se sacrifica muitas vezes de ir a pé, de ônibus, debaixo de chuva, frio, muitas vezes adoentado, com fome, quando não está legal psicologicamente. Então, para trabalhar, a gente paga o preço do sacrifício, o preço da disciplina. Mas com respeito às coisas de Deus, a gente deixa muito a desejar. A gente simplesmente descarta. Hoje eu não vou para a igreja, hoje eu não estou legal, hoje eu não estou afim, hoje eu vou deixar para ir domingo, e de repente domingo a pessoa também não vem. Quando o inimigo descobre a sua fraqueza, ele vai minando a sua fé sem você perceber. E quando você se dá conta, você voltou para o mundo. A pior coisa é o crente estar dentro da igreja e ele ser mundano dentro da igreja. Ele defender uma fé, mas ele não viver esta fé. Falta santidade, falta o devocional, falta santificação, falta tudo. A gente só é religioso. Aí somos entrevistados pelo IBGE e entramos no censo como sendo evangélicos, crentes, cristãos, mas não somos filhos e filhas. Então nós precisamos romper. O que é que está nos impedindo de viver aquilo que Deus quer que a gente viva? Então a gente tem que se posicionar para vir à igreja, mesmo quando não está legal, quando não está bem, quando está adoentado. Os maiores milagres na Bíblia foram de pessoas que foram até Jesus muito doentes, se arrastando, sem ter ninguém para levar. Lembram do cego? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fica quieto, cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fica quieto, cala a boca, não perturba. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais repreendia ele, mais ele gritava. E Jesus ouviu aquele homem no meio da multidão. Preste atenção. Deus precisa nos encontrar no meio da multidão. Tem gente que fala comigo, fala, pastor, eu faço oração mental. Não faz oração mental. Não faz oração telepática. Oração vem de oral, vem de falar. Fala. Deus ouve certamente quando você, nos seus pensamentos, ora. Mas preste atenção, o inimigo precisa saber quem é você. Ele precisa ouvir tua oração e não precisa ficar com medo não. Ah, pastor, mas se de repente o inimigo, ele vem e ele
trava a minha oração e trava o meu pedido. Coloca aí Deuteronômio capítulo 11, versículo 32. Não sei se vai ser a mesma tradução. A minha eu acredito que é a Ferreira de Almeida. Diz assim, diga comigo: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Tenta achar essa tradução. Vamos de novo? Deuteronômio 11, 32. Vai lá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Preste atenção, olha só. Mas o povo que conhece a Deus, não é o povo que já ouviu falar de Deus. Não é aquele que é religioso. Tem gente que invoca o nome de Deus por conta da religião. Mas o que eu estou falando aqui é de você realmente ter intimidade, relacionamento, amizade profunda, estreita, particular, para você ver esse Deus operando. Preste atenção, nós estamos perdendo muito da nossa vida, muito do nosso tempo, muito das nossas bênçãos, muitas das promessas que Deus reservou para a nossa geração, porque nós somos passivos. Nós não oramos como devemos orar, não jejuamos como devemos jejuar, não lemos a Bíblia como devemos orar. E você olha para aqueles que são do judaísmo, fazem isso muito bem, aqueles que são do islamismo fazem isso muito bem, lendo o Alcorão, estudando o Alcorão, mas o crente ele tem uma preguiça que é maligna, ele vive dependente da fé dos outros, porque ele não consegue colocar sua vida em prática, porque falta renúncia. Eu gostaria que você fizesse uma oração logo no início desse ano e dissesse assim: Deus, me desperta, me acorda, abre os meus olhos espirituais, toca meu coração, me dá sede e fome de orar, de jejuar, de ir na tua casa, de te buscar. Eu me lembro que quando eu me converti e comecei a frequentar a igreja, eu era um adolescente. Naquela época a gente não aprendia o que a gente aprende hoje. Hoje a palavra está muito mais escancarada, revelada para nós. E eu me lembro que eu morava no Jardim Recreio e a igreja ficava no Lava Pés. E muitas vezes, quando eu estava indo para a igreja, começava a chover. Mas não era aquela garoa fininha, era uma chuva torrencial. E eu estava assim, com tanta vontade de ir para a igreja, eu dizia: Deus, eu vou para a igreja de qualquer jeito. Aí meu irmão tinha uma biblinha, aquela menor, eu enrolava num plástico. Naquela época a gente não tinha vergonha de carregar a Bíblia. Hoje muitos têm vergonha. Aí tem a opção, é claro, do celular. Muitos carregam a Bíblia no seu celular e até aí tudo bem. A gente lembra da musicalidade das páginas da Bíblia virando no culto, quando a gente dizia assim: abra a sua Bíblia no capítulo tal, versículo tal. E a gente ouvia, sabe, aquela musicalidade. Era muito gostoso, era lindo. Sabe, a gente pega a Bíblia e a gente abre, sabe, a gente entende: olha, Deus levou Jesus para o céu, mas Ele deixou sua palavra para nós, e você precisa amar esta palavra, sabe, você precisa entender que o lugar dela não é aberta no Salmo 91 ou 23, em cima da geladeira, da estante, da escrivaninha.
A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Aí você precisa amar esta palavra. Eu lembro quando eu fui por várias vezes nas pregações do Mike Murdock, e ele falava a respeito da palavra. Eu amo a tua palavra. Eu amo a tua palavra. Aí ele cantava, I'm in love, I'm in love, I'm in love. I'm in love, I'm in love, I'm in love. Que mais? Sweet Holy Spirit, Sweet Holy Spirit, I'm in love. Aí ele pegava a Bíblia, ele beijava a Bíblia. É claro que é uma demonstração simbólica de amor. Imagina que o que saiu da boca de Deus está impressa no papel. E um dia, quando a gente chegar no céu, Deus pode dizer: você não leu minha carta de amor escrita para você. Por isso você não desfrutou de tudo o que eu tinha para a sua vida. Sua fé era limitada, e você viveu do jeito que viveu, porque você não entendeu a importância da minha palavra na sua vida. A gente fala que ama a Deus, mas você não pode amar, dizer que ama mais a Deus do que a palavra, porque a palavra e Deus são um. Aí quando você lê, você não está lendo uma revista, você não está lendo qualquer livro, você está lendo o seu manual de fabricação. Quando tem algum defeito no eletrodoméstico ou em alguma coisa em casa, o que a gente faz? A gente vai para o manual, e a gente quer ver o que diz o manual. Dia desses acendeu uma luzinha no painel do meu carro, eu falei para a Jana, dá uma olhada aí no manual, ver o que ele fala, para saber o que é, não é? Então imagina só vocês, Deus ele quer se revelar a nós, através da Bíblia. Mas o povo que conhece o seu Deus, a pergunta que eu te faço, você conhece a Deus? Se a gente conhecesse Deus de verdade, olha, a gente não reclama, não murmura, não choraminga, não se lastima, não blasfema contra Deus. Por quê? A gente sabe que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Em todas as coisas sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, nada e ninguém pode ser contra mim. Quem será contra mim? Vamos repetir isso juntos. O Deus eterno é a minha habitação, e por debaixo de mim estão os seus braços eternos. Ele lançou o inimigo de diante de mim e disse: destrói-o. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! Amém. Fomos justificados. Justificados, pois, mediante a fé. Temos paz com Deus. Nada pode roubar essa paz. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Falta você entender, porque tem gente que fala assim: tal coisa ou tal pessoa roubou a minha fé, a minha paz. Preste atenção. Nada e ninguém pode roubar a tua paz. Sabe por quê? A tua paz não é um sentimento. E tem gente que pensa que é. A tua paz é uma pessoa. É a pessoa do próprio Jesus, o príncipe da paz.
É interessante porque quando nós lemos João 14,6, que diz assim, olha que interessante. Eu sou o caminho. Sabe o que ele está dizendo? Caminho é uma pessoa. Eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai para o céu, ninguém vai ser salvo se não for por mim. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Ele está dizendo, eu sou o caminho. Artigo definido, o único caminho. Então o caminho é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. A vida é uma pessoa. Então Jesus, ele está se revelando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai para o céu, ninguém vai ter vida eterna, ninguém vai ser salvo se não for por mim. Agora entenda. A palavra diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Ficou bem conhecido esse versículo, não ficou? Mas diz que você deve conhecer. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem não conhece a Bíblia, não conhece a Deus. E quem não conhece a Deus, não conhece o poder de Deus. A gente quer o poder, mas sem conhecer a Deus. Como é que eu conheço uma pessoa? Diga, tendo intimidade com ela. Preciso ter mais contato, precisa estar mais junto, preciso caminhar com ela. E quando você descobre isso, quando você estabelece um altar na sua vida, tudo muda. O Senhor vai te chamar para estar lá com você. Mas pastor, Deus não está em todos os lugares ao mesmo tempo? Sim. Mas ali é um lugar especial. Quando a Bíblia diz assim, ó, entra no teu quarto, fecha a cortina, tranca a porta, se ajoelha, porque o Senhor vai falar em secreto com você, significa que Ele quer ter uma conversa pessoal. Tem coisa que a gente ora, perto dos outros, mas tem coisa que a gente não consegue orar perto dos outros. Você vai orar dizendo assim, Senhor, eu sou muito arrogante, Senhor, eu sou muito prepotente, Senhor, eu sou muito orgulhoso, Senhor, eu sou podre, Senhor, eu sou a escória da sociedade, Senhor, eu sou um lixo, Senhor, eu sou porco, eu sou imundo. Ninguém ora assim, perto dos outros. O irmão vai parar a oração e vai ficar olhando para você, porque ele se acha muito santo. Era para ele dizer, Senhor, eu também sou tudo isso, pior do que isso aí. Lembra da oração do publicano e do fariseu? O publicano, o fariseu chega e começa a orar assim. Aí, para humilhar o publicano diz, Senhor, eu sou tudo isso e muito mais. Quando alguém fala mal de você, pode ter certeza que você é pior do que aquilo que ela falou. Quando a gente entende isso, a gente vai ser mais santo. O que a gente faz? A gente se queima. A gente quer ir tirar satisfação, pegar pelo pescoço. O justo não se justifica. Você não precisa se defender. Às vezes a Janaína quer me defender. Eu digo, Janaína, meu advogado é Jesus. Janaína é minha esposa. Eu falo, deixa Jesus trata isso. Esses dias mesmo, uma pessoa que saiu da nossa igreja, e saiu debaixo de rebelião, e falou muito mal de nós, e principalmente de mim. Depois de um tempo, demorou 2 anos, o Espírito Santo tratou ele, e ele me mandou uma mensagem pedindo perdão. Eu fui muito usado pelo diabo, mas deixa eu falar um negócio para vocês. É muito fácil a gente pegar e jogar toda a culpa para o diabo numa hora dessa. A gente tem que dizer assim, ó, o diabo teve uma parcela, mas o meu problema é não ter caráter. Porque a gente tem que sair da igreja pela porta da frente, cabeça erguida e com dignidade.
Foi muito bom o tempo que caminhamos juntos. Ajudei a escrever a história da igreja. A igreja foi uma bênção para a minha vida. Beijos, abraços e segue a vida. Porque ninguém é obrigado a ficar em lugar nenhum. Principalmente quando não quer mais. Mas isso faz parte de um caráter deformado. Então a gente precisa ser diferente. Então quando alguém fala mal de outra pessoa, ela está falando muito mais dela do que propriamente da pessoa. E outra coisa, como é que nós vamos morar no céu assim? Como que vamos entrar pela mesma porta? Eu tive uma situação na igreja, o irmão disse: pastor, eu vou sair da igreja, vou para uma outra igreja. Falei: por quê? Porque eu não vou mais com a cara do fulano, não desce mais, estou injuriado, cansei, esse irmão aí não tem mais jeito, então eu vou mudar de igreja. Eu falei: vai mudar de céu também? Ele falou: por quê? Eu falei: porque vocês vão para o mesmo céu. E quando chegar lá, no céu, na casa do Pai, há muitas moradas, se assim não fosse, eu não vou-lo teria dito. Quando chegar lá no céu, eu vou dizer para Jesus assim: olha, Jesus, arruma aí uma cama, como é que chama? Beliche, ou coloca os dois no mesmo quarto, ou um dos dois não vão entrar no céu. Por isso, quando acontecer alguma coisa com você, presta atenção, perdão não é um sentimento, diga isso comigo. Perdão é uma decisão. Por exemplo, não importa o que me aconteça, eu já estou treinado, quase 30 anos de ministério. Eu sou aqui o mais caluniado, injuriado, difamado, julgado, censurado, criticado, execrado em praça pública. Quem me acompanha de perto sabe. Eu não me movo pelo que eu ouço, pelo que eu vejo, pelo que sinto. Eu me movo pela palavra de Deus. Eu sei quem eu sou em Cristo. E tudo que o diabo quer me parar. Vocês lembram de Neemias? Neemias era copeiro do rei. E Deus coloca no coração dele de reconstruir Jerusalém. E ele disse: não vou falar nada para o rei. Se o rei der abertura, foi porque o Senhor tocou no coração dele. Aí um dia ele vai servir o rei diz assim, porque o copeiro não podia se dirigir ao rei, não podia nem olhar na cara do rei. Neemias, por que o teu semblante está triste? Foi Deus. Aí ele contou. E o rei deu para ele a condição que ele precisava para reconstruir a cidade, o templo, os muros, dinheiro, recursos humanos, tudo o que ele precisava, cartas para poder atravessar fronteiras. Só que quando ele chega lá, tinha 3 figuras, ou melhor 2, Sanbalat e Tobias, 2 enviados do inferno, que ficavam provocando o tempo todo Neemias, o líder. Esses muros que vocês estão construindo, se uma raposa encostar, vai derrubar. Vocês estão perdendo tempo. Vocês não sabem construir. Amados, eles tinham que trabalhar com a arma numa mão e com a ferramenta na outra. Você imagina o que é isso? A colher de pedreiro numa mão, a espada na outra. Por quê? Por conta dos inimigos. E Sanbalat e Tobias provocava, porque tem que atingir o teu emocional. Uau. Você percebeu? Tem que atingir o psicológico. Aí, teve uma hora que Neemias disse para eles assim: estou numa grande obra e não posso parar.
Ele entendia o que estava fazendo. Ele tinha foco. Estou numa grande obra e não posso parar, não posso perder tempo com besteiras. Percebeu? Estou numa grande obra e não posso parar. Quantas vezes o diabo, ele tira você do propósito por conta de distrações. E ele procura atingir teu emocional e o teu psicológico. Você pode ver, quando um crente não está bem, o problema é relacional, é psicológico e emocional. 70% dos casos, 30% é diabo, é espiritual, é maligno. Então, se você estiver bem com você, bem resolvido, alguém falou de mim, não tem problema. Pai, neste momento eu quero apresentar essa pessoa diante de ti. Eu limpo meu coração de toda raiva, de todo ódio, ressentimento, amargura, ira repentina, tudo aquilo que é semente do diabo, que ele quer depositar no meu coração, eu não aceito, em nome de Jesus. Diabo, você não conseguiu, eu não vou deixar descer ao meu coração, eu decido perdoar essa pessoa. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Lembra de Jesus pendurado na cruz? Ele foi preso injustamente, ele foi torturado, ele foi agredido, ele foi achincalhado, aquela coroa que colocaram de espinhos na sua cabeça, foi um escárnio. Todo rei, ele não diz que é rei, todo rei tem uma coroa, vamos fazer uma coroa para ele. De uma planta chamada jujubeira, os espinhos chegam a 15 centímetros, foi colocado com violência na cabeça de Jesus, vasos foram rompidos, uma dor terrível. Jesus, ele sofreu na mão dos seus algozes, ele foi cuspido, ele foi escarnecido quando passava pelas ruas, até que ele foi pendurado na cruz. Se tu és Deus, salva-te a ti mesmo, sai dessa cruz. Cuspiam nele. O cuspir era um gesto de repulsa, de rejeição, sabe? Era algo assim muito forte. Aí Jesus está pendurado na cruz, e acredito que Satanás falou muito mais no ouvido dele nesta hora, do que falou com ele enquanto ele estava no deserto, Mateus 4 e Lucas 4. Amaldiçoa esse povo não te merece, olha o que esse povo fez com você, roga uma praga sobre esse povo. Aí, toda obra de redenção cairia por terra. Mas Jesus, ele abre a boca e ele diz o quê? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Todos aqueles que se levantam contra mim, eu faço essa oração. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu não sofro, quem sofre é a pessoa. Deus trata. Sabe quando Deus trata? Quando você limpa o coração, quando você perdoa e deixa Deus tratar. Porque você fica assim, confabulando, não é? Como que eu vou me vingar? O que eu vou fazer? Para quem eu vou ligar? Será que processo? Será que eu mato? Será que eu amarro atrás do meu carro, saio puxando pela cidade? Assim, algo muito superficial, muito leve. O que eu faço? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Aí você subiu mais um degrau. Sabe por quê? Preste atenção. Principalmente libertador, principalmente intercessor, principalmente adorador. O tempo todo vocês vão ser perseguidos.
Como que vocês são perseguidos? Injustiça, ataques, ameaças, mentiras. Isso não pode mexer com vocês. Vocês estão em outro nível espiritual. A palavra diz, vou repetir para vocês: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte para proezas. Para você marcar onde está Deuteronômio 11:32 e Deuteronômio 33:27. O Deus eterno é a minha habitação, e debaixo de mim estão os seus braços eternos. Ele lançou o inimigo de diante de mim e disse: destrói-o. Imagina Davi trazendo essa revelação dentro do coração dele, olhando para Golias e declarando: Deus já lançou o inimigo de diante de mim, agora ele me ordena, destrói-o. Ele não tinha nenhuma espada, ele pegou a espada do próprio Golias, pesando muitos quilos. Ele nem aguentava o peso daquela espada, e cortou a cabeça do gigante. Ali Deus promoveu Davi. Os crentes, o exército, estavam com medo, aterrorizados, fugindo do combate. A maior parte dos crentes dentro da igreja foge de combate. Pode ver, gente só reclamando de problema, dificuldade, luta. Reclamar não vai resolver nada. Você tem que ter posicionamento. Espírito maligno que quer atuar na minha vida, que se levanta contra mim através deste problema, eu vou contra ti, não no meu nome, mas em nome do Deus vivo, e ordeno: recua, em nome de Jesus, bata em retirada. Eu te repreendo, eu te amarro e te expulso. Você não tem poder na minha casa, no meu lar, na minha vida. Você não tem poder na minha mente. Você não tem poder no meu coração. Você não tem poder na minha vida. Sai dos meus caminhos. Eu não peço, eu ordeno, eu exijo, eu determino agora. Em nome de Jesus, sai. Lembra daquele filme Quarto de Guerra? Se você não assistiu, assiste. De repente, numa determinada hora, ela se revolta no seu espírito e ela dá a voz de comando. Preste atenção, a voz de governo. Você precisa usar da autoridade que você tem. Só que não pense que o inimigo vai se intimidar com uma oração só que você faz. Ele diz: é só esperar, daqui a pouco a poeira baixa, a bola baixa, daqui a pouco a pessoa está aí resmungando de novo. Ela está se arrastando de novo. Mas quando você se levanta: eu não aceito essa vida de derrota, de fracasso, de frustração e de desilusão, não é para mim. Eu vou caminhar firme na presença do meu Deus, sóbrio, forte, e eu creio que Ele me protege, guarda e livra de todas as setas, de todos os dardos, de todas as lanças, em nome de Jesus. Mas a igreja é passiva, sofre, se cala, não faz absolutamente nada. Mas o que você tem que fazer? Prepara o teu altar. Lá na minha casa eu oro na minha sala, sento lá num canto do sofá, coloco a almofadinha debaixo atrás das minhas costas, e eu fico lá conversando com Deus. Gente, orar é conversar com Deus. Geralmente eu que falo, de vez em quando Ele fala. E como que Ele fala? Através de uma inspiração. A mente traduz. Agora, nós muitas vezes queremos viver o sobrenatural de Deus maquiado. Presta atenção, primeiro o evangelho tem que funcionar na tua vida. A minha mãe é uma hipocondríaca nata, assim. Ela gosta de um remédio. Ela fala que só toma quando precisa. Mas se você se queixar perto dela, ela não vai fazer uma oração.
Ela vai receitar primeiro um remedinho. Depois ela ora. Toma o remedinho com oração. Ela falou, olha, eu tomei, foi bom para mim. Eu tomei a Nice e assim também. Eu tomei, foi tão bom para o meu joelho. Fala para ela tomar para o joelho dela, que vai ser ótimo. Não é? Eu vou começar a ungir em 2026 com óleo Singer, ungido. Não é? Vai desengripar todo mundo aqui. Não é? Presta atenção. O que eu estou falando é que você tem que entrar na arena de oração. Lembra do Coliseu? Quando a gente vai lá na Itália e visita o Coliseu como ponto turístico, você não sabe o que foi aquele lugar. Deixa eu te falar. Crentes morriam aos montes ali. Sabe jogo de futebol? O pessoal não se reúne no estádio para ver o jogo de bola. No Coliseu era para ver os crentes morrendo. Os leões ficavam sem comer. Os crentes ficavam sem comer. Acha aí o vídeo do Coliseu. Crentes no Coliseu. Eu vou passar para vocês. Aí a câmera depois pode apontar. Viu, Dirce? Dirce. Depois a câmera pode apontar para o telão. Aí o povo que está em casa consegue assistir. Tá bom? Mas tenta achar. Aí depois você mostra para mim no telão. Eu digo que vídeo é. Dizem os historiadores que o sangue chegava a bater quase que no joelho. De crentes inocentes. Morrendo ali porque amavam Jesus. Preste atenção, se fosse você abandona Jesus ou vai para o Coliseu? Você fala, não, quem é Jesus? Não conheço. Na hora você ia mudar de ideia. Eu lembro que em um desses países, da cortina de ferro, onde o evangelho é proibido, existem pelotões de inteligência para descobrir onde estão os crentes, prendê-los, torturá-los e matá-los. Aí um dia encontraram um grupo de crentes. Aí aquele que estava no comando da operação disse o seguinte: ou vocês abandonam esse Jesus, ou vocês vão morrer. Todo mundo se debandou, todo mundo saiu correndo, todo mundo foi embora. Ficaram uns 3. Aí ele falou, agora nós vamos cultuar a Deus, porque agora os crentes que estão aqui são os crentes verdadeiros. Aleluia, eles eram convertidos. Se é com a gente, abandone Jesus. Ah, quem é Jesus? Era prefeito na minha cidade. Edmirzinho. Mas é um bom prefeito. Pode eleger o Edmirzinho. Achou, Dirce? Deixa eu ver aqui se eu acho. Presta atenção. Que eu acho muito forte, gente. É lá no YouTube, tá? Como diz a Lazy Vídeo, é no YouTube. É muito forte, gente. Achei aqui, ó. Deixa eu ver qual que é o melhor vídeo aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Aí tira o comercial, tá? Esse aqui, ó. Vamos tentar colocar esse primeirinho aqui.
Para você ver que crueldade, né? Vamos colocar esse daqui. Embora não seja a tela toda, mas vai dar para vocês terem uma ideia da crueldade de Nero. Sabe o que Nero fazia? Pegava os crentes, empalava os crentes. Empalava significa que literalmente empalava. Para não falar outra coisa. Enfiava eles num pau de madeira. Enchia de betume e ateava fogo e eles iluminavam Roma. Imagina. Achou? Manda para mídia. A Dirce coloca lá. Obrigado, filha. Achou, Dirce? Ela mandou aí na mídia. Quando vocês não quiserem comercial no YouTube, me parece que quando vocês, no meio, acho que do U, se colocar um tracinho aí não tem comercial. Esse ano vai ser para nós o Ano da Presença. Já começou, né? Então diga, o Ano da Presença. Você vai ver. Ó, a minha alegria é você começar a orar. Deixa eu contar enquanto eles veem lá o que precisa. Eu não sabia, eu comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a orar no Espírito Santo. Oração no Espírito Santo, 1 hora por dia, aprendi com David Robertson. Isso traz o sobrenatural de Deus na sua vida. Aí eu comecei a receber gente em casa que eu nunca conhecia, eu não tinha igreja. Aí comecei recebendo uma pessoa, 2, 3, 5, 10. Um dia eu recebi 58 pessoas num dia, um atrás do outro. Minha mãe falou, aqui está parecendo centro espírita. Não estou aguentando. Ela foi embora de casa. Ela foi passar uns dias com o parente dela lá em São Paulo. Largou nós, né, Alaine? Largou nós lá. Aí ela não aguentava mais. Houve isso que aconteceu uma vez. Uma vez, uma moça foi lá, precisando de libertação. E eu comecei a fazer a libertação dela. Era uma moça, chamava Juliana. Encontrei com ela na rua, do lado do Mercadão Municipal. Para vocês terem uma ideia, o estado dela era tão grande que não era mais ela que vivia. Era um espírito que tomou conta dela por anos. E todo mundo achou que fosse um problema psiquiátrico. Depois que a gente fez a libertação dela, eu perguntei, que ano você está? Nós estamos no ano de 2026. Era como se ela dissesse assim, é 2022. Ela falou até o nome do presidente. Eu falei, quem é o presidente? Ela estava parada no tempo. Então você não imagina o que essa moça sofreu. Aí eu comecei a fazer a libertação dela e estava quase na hora de eu fazer o meu programa na rádio. Então eu tinha que correr para a rádio. Aí eu levei ela para o quarto e deixei ela ajoelhada lá. Ajoelha aí, irmão, para trás, está amarrado, só sai quando eu voltar. E minha mãe recolheu roupa, toda felizinha, e ela entrou no quarto. Quando ela entrou, meu Deus do céu, que lazarento, olha o que ele fez. E o demônio, pergunta para ela, ela conta para vocês a história. Ela falou, meu Deus do céu, tem um capeta, um demônio ali no quarto. Ela fechou a porta do quarto e ficou, e quando ele chegar ele vai ver. Você imagina que meu programa começava às 1h da tarde e até às 5, né? Então ele ficou de joelho, 1, 2, 3, eu voltei umas 5h30, acho. Aí fui fazer a libertação dessa moça. Amados, era algo, não é assim batalha de solo, coisa simples. Foi chabu. Conseguiram? Amplia a tela para mim. Aí, ouve aqui, ia um monte de gente em casa. Então, Deus ele vai começar a atrair pessoas para te procurar. Seja humilde, seja crente de verdade. Tenha uma palavra de Deus. Se Deus não te deu palavra nenhuma, não entregue nada. E seja uma pessoa séria naquilo que Deus preparou para a sua vida. Olha a Leise, está falando. Quer subir lá? Não, não dá, né? Vocês entenderam o que Deus faz? Batia a gente lá, viu aqui, cura-se mioto. Falei, eu nem sabia o que era. Cura sim, pode entrar. Eu nem sabia o que era. E várias pessoas foram curadas de mioto. Então, gente, é assim que funciona. Por exemplo, gente batia lá,
Aqui desfaz trabalho. Foi, desfaz, faz e desfaz, pode entrar. Aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Uma vez foi uma mulher lá, presta atenção nisso. A mulher tinha já a sua idade, ela já estava na menopausa, ou entrando na menopausa, e ela pensou que ela estava com mioma, que deixa a barriga grande na mulher. Ela achou que era mioma. Aí ela falou, você pode orar para Deus me curar do mioma? Aí eu fui orar. Eu falei, a senhora está grávida. Eu falei, você está louco? A minha idade, eu vou estar grávida. Estava grávida do amante. E ela tentou abortar a criança. Ela, depois disso que aconteceu, ela sabendo, ela tentou vários métodos abortivos. Terríveis. A criança nasceu com problema, mas Deus curou e operou um milagre lindo na vida da família. Mas muito triste. Começa aí? Então põe para eu ver. Não, não é esse não. Deixa eu ver. Vamos ver se parece. Vai lá. Os leões ficavam sem comer por dias. Então imagina a fome desses felinos. Olha os crentes lá. Eu acho que, deixa eu ver aqui. Ó, eu vou mandar um para você aí. Já mandei. Põe esse que eu mandei, que ele é mais compacto, é mais curto. Abaixa o volume, nunca corta seco. Isso, pode tirar já. Pode tirar, filho. Ajuda aí, Dirce. Aí, gente, era muito interessante como que Deus começou a se mover na minha vida. Isso vai começar a acontecer com você. Eu preguei num culto, tira essa tela, preguei num culto sobre isso, aí uma pessoa resolveu botar em prática, né? Falando resolveu colocar em prática, quando o pai da Sabrina se converteu, o João, a Sabrina, ela lembra disso, aí ele foi orar por uma pessoa lá no Enedina. Ele achou que, né, vamos ver se eu tenho autoridade mesmo, né? Aí quando começou, tira o som para mim, é o seu, tira o som, pode. Aí ele foi orar, o que foi que aconteceu? A pessoa manifestou, ela mordeu o sofá, ela arrancou o tecido, arrancou a espuma e arrancou a parte da madeira e cuspiu.
Naquela hora ele viu viola em caco, né? Ele conhecia a cartilha até a lição 1. A lição 2, ele não sabia. Aí ele falou, liga agora para o pastor. Aí a Sabrina, pelo amor de Deus, pastor, o senhor precisa vir. Eu falei, mas quem mandou vocês irem aí? Não, meu pai quis vir aqui orar pela moça. Eu falei, pois é. E era um apartamento. O demônio queria jogar ela lá de cima. Aí o pessoal ouviu, obviamente, gritando, fazendo a libertação e tudo, né? Quando a gente foi sair do prédio, gente, era o prédio inteiro batendo palma, porque eles não dormiam mais, eles não tinham paz, o demônio manifestava lá, não deixava ninguém dormir, era uma bandalheira no prédio, eles batendo palma, porque graças a Deus alguma coisa aconteceu, né? É o que eu mandei? Vamos ver. Acabou? Era só isso? Não. Ah, tá, é um curto. Tá bom. Deixa aí, já deu para ter uma ideia. Mas é traumático. Tem uma parte do bebezinho, quando ela está carregando o bebezinho e que o leão vai e devora, não só a pessoa, mas o bebezinho. É triste demais, gente. Mas não tem como fugir, foi a história. E ó, estamos no Brasil, aqui a gente tem tanta liberdade para pregar, a gente não pega na Bíblia, não vem na igreja, não contribui com dízimo e oferta para o Evangelho, alcançar outras pessoas. Nós não temos uma vida cristã ativada, mas pode ter certeza que a coisa está caminhando para um grande avivamento. E nós vamos ter um despertamento espiritual, algo vai acontecer que vai nos colocar de joelhos. Então, se nós não buscamos por bem, nós vamos buscar por mal. E Deus vai fazer isso. Amém? A pessoa que você convidou veio hoje? Seja muito bem-vindo. Esse é o Sidney? Seja bem-vindo, viu? E como é que é seu nome? Gorete. Tá certo. Eu vou orar, gente, para que Deus possa, neste ano de 2026, derramar sobre a sua vida uma unção para transformar você. Para você conhecer esse Deus como você nunca conheceu, viver estas maravilhas, estes sinais, estes prodígios, estes milagres, em nome de Jesus. Amém? Curva a cabeça, fecha os olhos. Diga assim comigo: Deus, eu me coloco à brecha. Eu me disponho a receber de Ti o que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero conhecê-lo e romper. Eu quero viver tudo aquilo que eu não vivi até hoje. Que este ano seja um ano de mudança e transformação para mim. Eu quero, Senhor, viver tudo o que eu não vivi até hoje. Eu quero desfrutar daquilo que é espiritual, como nunca aconteceu na minha vida até agora. Em nome de Jesus. Pai, que a Tua graça seja sobre a minha vida. Eu recebo a bênção do pastor nesta noite. Pai, eu oro por estas pessoas que aqui estão, e eu peço que o céu responda o nosso clamor, a nossa súplica e o nosso pedido. Derrama sobre eles, Pai, uma unção, a unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás. Que eles possam viver, Pai, o Teu sobrenatural. E que algo nesta noite já começa a ser quebrada.
Começa a fazer uma obra, Pai, na vida do teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sidney, vem cá, vamos orar por você. Vem cá. Fecha os olhos, tá? Corre que calabachuri anda labassuri anda lamasso. Corre que calabachuri anda lá na racha labasso. Senhor, eu quero quebrar em nome de Jesus. Não ora nada, tá? Tudo aquilo que foi estabelecido ao longo da vida dele. Quebro as maldições geracionais, de família, de palavras. Remove, Senhor, o jugo que está sobre ele. Este fardo que muitas vezes ele diz: eu não estou aguentando mais. Você chegou no teu limite. E Deus começou a se mover na tua vida de forma poderosa. Ele vai te trazer para o centro da sua vontade. Ele vai te tirar de uma vida religiosa, para você viver tudo aquilo que Ele tem esperando por você. Toda malignidade tem que cair por terra hoje. Tudo aquilo que foi mandado de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, tem que cair por terra hoje. Em nome de Jesus, todo o espírito de opressão que traz estas dores de cabeça, esse mal-estar, esta indisposição, essa taquicardia, estas dores de estômago, cura, Senhor, esta gastrite. Abre, Senhor, os seus caminhos. Tira ele, Senhor, de toda e qualquer crise financeira. Libera este homem, Senhor, para viver o novo. É início de um novo ano. E o Senhor tem propósito. O Senhor trouxe ele para cá com um propósito. Espírito Santo de Deus, do alto da cabeça à planta dos pés, toca. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Cura, sara e liberta de todo mal. Toda malignidade é quebrada. Todo poder maligno do inferno é quebrado. Em nome de Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca. Toca. Toca, Jesus. Toda malignidade sai da sua vida, da sua mente. Oh, requei calabachuri anda lanaste. Você está esperando mais um livramento? Deus te deu tantos livramentos. Entenda o que Deus tem feito por você. Ele tem te dado chances e oportunidades. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Vem sobre ele, Jesus. Toca. Do alto da cabeça, planta dos pés. Toca, Jesus. Renova, Senhor, este homem. Em nome de Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Sempre segura até o fundo, ao fim, né? Toca, Jesus. Toca, Jesus. O que Deus tem para você é mais do que uma vida religiosa. Onde você pensa que Deus não está, Deus está ali com você. Ele não te deixou, Ele não deixou de te amar. Ele não desistiu de você. Te prepara para algo novo.
O teu coração vai ser invadido a partir de hoje por uma paz, por uma alegria que você perdeu há muito tempo, porque você não tem vivido mais, você tem vegetado. A vida para você é preto e branco, não é mais colorida. Às vezes, você não tem nem vontade mais de viver. Deixa Deus agir na tua vida. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Fala na sua mente. Fala no seu coração. Liberta este homem hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz a tua obra, Senhor. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Deus tem coisas lindas esperando por vocês. Deus quer restaurar este relacionamento. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Ele cumprir o propósito dEle na vida de vocês. Faz a tua obra, Senhor. Faz a tua obra. Todo mal sai da sua mente. Sai do seu coração. Sai da sua casa. Sai da sua vida. Eu profetizo que o caminho deste homem será aberto a partir de hoje. Anda na presença de Deus. E você verá que tudo acontecerá diferente em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço aqui. Braço direito, como diz minha irmã. Ai, ai. Samuel. Sidney. Deus abençoe. Amém. Você, esposa? Vem cá. Vem cá, vou orar para vocês dois. Dê a mãozinha. Feche os olhos. Pai, que a tua graça, que a tua presença, que a tua unção seja sobre a vida dessa mulher. Oh, requei calabachuri anda lá na raça. Valoriza ela. Ela tem orado por você. Tem intercedido pela tua vida. E Deus está fazendo o que está fazendo. Deus tem cuidado de vocês. Vai continuar cuidando. Mas agora vai ser um novo tempo, em nome de Jesus. Amém. Como é teu nome? Gorete. Deus abençoe. Oi. Aleluia. Que oração? Está quase na hora, né, de ir embora. Pai, nós vamos orar pela Celina agora. Ela vai passar por uma cirurgia. Vem cá, Celina. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a tua filha e eu creio na tua unção poderosa sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Faz a tua obra na vida dela. Toca, Senhor, cura, sara e liberta em nome de Jesus. Amém. Se você tem algum pedido aí no seu lugar, eu gostaria que você colocasse diante de Deus. Nós vamos orar juntos, amém?
Pai, eu quero orar por esta pessoa. O Senhor conhece o coração dela, o Senhor conhece a história de vida dela, o Senhor sabe o que ela está pedindo. Eu não sei se uma cura, eu não sei se uma libertação, eu não sei se é uma questão financeira, de emprego, mas eu sei que o Senhor está ouvindo nesta noite. Abençoe esta pessoa, ouve a oração dela, ouve a oração daqueles que estão acompanhando o nosso culto pela internet. Alcança cada um, Pai, faz a tua obra perfeita, em nome de Jesus. Faz a tua obra perfeita, Senhor. Faz a tua obra perfeita, Jesus. Faz a tua obra perfeita, Senhor. Corre que calabachuri anda lá na racha. Oh, requei calanahacha, alabaçu. Eu repreendo esta malignidade e ordeno para que este câncer morra em nome de Jesus. Suma e desapareça, assim como Jesus amaldiçoou a figueira, eu amaldiçoo este câncer. Em nome de Jesus. Seque, suma e desapareça em nome de Jesus. Pai, cura, faz uma obra linda na vida da tua filha, na vida do teu filho, em nome de Jesus. Diga comigo, eu creio que este ano será o ano dos caminhos abertos, que as bênçãos chegarão ao meu celeiro, à minha casa, ao meu lar, à minha vida. Eu creio que serei bem-sucedido na minha vida profissional, financeira e econômica. Eu creio que este ano, no ano da presença, eu vou viver na tua presença, eu vou buscar a tua presença, e vou desfrutar da tua presença, e tudo aquilo que eu busco, vou viver, porque a obediência gera bênção, em nome de Jesus. Diga comigo amém. Antes de irmos embora, vamos separar o nosso dízimo, a nossa oferta e a nossa semente. Se você trouxe algo para o Senhor, este é o momento onde você consagra a tua vida financeira, e onde o inimigo ele cai por terra, onde tudo aquilo que ele faz para impedir você de ter uma vida próspera, abundante, abençoada, cai por terra, no nome de Jesus. Você nem imagina o poder que tem uma semente, o poder que tem uma oferta. Quando você entrega ao Senhor, pode ter certeza que tudo aquilo que o inimigo trama no reino invisível, no reino espiritual, no reino invisível, cai por terra no nome de Jesus. Deus tem algo de sobrenatural preparado para esta igreja neste ano de 2026, o ano da presença, e juntos nós vamos tocar o céu. Separa o teu dízimo, separa a tua oferta, separa a tua semente. Nós vamos cantar este cântico e ofertar ao Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti. Ó fiel Senhor. Fica em pé. E quando me sondas, nada posso encontrar. Sei Que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso Pai, neste momento nós apresentamos as ofertas, os dízimos, as sementes, o suor do rosto dos teus filhos, o calo das mãos, o corpo cansado.
Olha para aqueles que gostariam até de entregar alguma coisa, mas não tem. Eu creio que este ano o Senhor colocará na mão de cada um a semente que deverá ser plantada. Eu creio, Senhor, que este ano vai ser um ano de grandes realizações, mudanças e transformações na vida do seu povo. Eu creio que a tua presença vai fazer algo que vai trazer rompimento na vida de cada um. Eu abençoo cada irmão que contribuiu, aqueles que não puderam contribuir, abençoe a todos, Pai, muda a sorte, muda o destino, muda o futuro de cada um. Eu creio na tua bênção e no teu milagre na vida dos teus filhos e das tuas filhas. Diga comigo amém, assim seja e assim será. Se você tem algum pedido de oração especial para fazer, eu vou estar aqui na frente, vou estar orando por vocês. Deus abençoe, orem por mim, eu oro por vocês.